Muito bem, estamos entrando aí ao vivo, em breve com o nosso convidado já na live. Enquanto isso, vamos convidar o pessoal, né, fazer já os convites. Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrando, dando um alô aí. Muito bem, o Geraldo, nosso convidado, já está. Vou liberar aqui para ele entrar. Sejam todos bem-vindos. Né? Aproveita, clica na setinha embaixo. Super Geraldo, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Jean? Tudo cada vez melhor, cara. E você, como é que você está aí? Tô firme e forte, vamos aí. Mais uma resiliência pela frente, mas a gente encara, né? É isso aí. A gente encara o desafio, né? Com O Godoy certeza. já entrou aí, ó. Meu coach. É isso aí, Godoy. Tamo junto. Vamos falar de conexão. Foi ele que nos conectou, né? Com Através daquela certeza. iniciativa fantástica de vocês do Startup Village, né? Verdade, E verdade. através dessa iniciativa muito bacana, a gente veio a se conhecer. Que bacana. Pessoal, vocês estão entrando agora, clica no aviãozinho, compartilha com a galera aí, chama o pessoal para assistir, que nós vamos ter muita coisa bacana para falar de inovação com esse cara que é referência aí em inovação, que está sempre na vanguarda, né, dos acontecimentos. Geraldo, se apresenta um pouquinho para a gente. Você é um cara que construiu tua carreira na tecnologia, né? Acho que desde que eu conheço a tua história, você está envolvido com tecnologia de alguma forma. Então, se apresenta aí, conta um pouquinho para a gente dessa história. Bom, eu sou empreendedor aí há mais de 20 anos. Tive, antes de empreender, minha carreira toda foi no segmento de tecnologia, trabalhando em empresas de software, principalmente no Brasil. Uhum. E aí, toda a minha carreira como empreendedor, do dia que eu decidi empreender, a gente teve aí vários negócios, né? Obviamente, Uhum. nem tudo dá certo, nem tudo dá errado, enfim. Então, Faz eu vou parte do jogo. citar, faz parte do jogo, é claro. Eu vou citar os três que são É. os mais relevantes, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. o meu primeiro negócio foi uma agência de eventos, que continua viva até hoje, né? Uhum. Principalmente O primeiro negócio está até hoje em pé. o primeiro negócio está até hoje em Que pé, legal, né? que legal. E vamos ver se sobrevive ao coronavírus. Tem isso, né? Tem isso, Tem né? essa, né? Porque um dos Uhum. principais setores afetados é a área Verdade. de eventos, turismo, entretenimento, essa coisa toda, né? Infelizmente. Uhum. Mas vamos lá que a gente Uhum. tem aí uma bagagem bastante grande, então vamos ver o que acontece. Uhum. Então, a gente tem uma agência de eventos, a gente atende principalmente o setor de tecnologia, realizando desde pequenos, médios e grandes eventos para esse segmento. Uhum. A gente tem o Statupi, que é aqui que você me convidou, né? Assim, Statupi Uhum. hoje é um portal de conteúdo, de notícias totalmente focado aí no ecossistema de startups. Foi um dos primeiros a ser criado no Brasil em 2008, ele tem mais de 10 anos, né? Nem Uhum. se falava tanto de startup assim. E a gente assumiu a gestão do Statupi faz 5 anos e pivotamos e criamos um novo modelo de negócios, enfim. Então, hoje, a minha atividade principal é o Statupi, ok? Uhum. Que legal. E nesse meio tempo aí tive alguns negócios que quebraram, outros que não deram certos e outros que foram vendidos, né? Uhum. Cheguei a ter a minha startup em 2003, faz muito tempo já. Então É verdade. eu passei aí por toda essa fase que os empreendedores passam, né, de tirar a ideia do papel, de criar uma startup, de buscar investimento, de fazer o MVP, de fazer aquela coisa toda dar certo num Fazer o pitch momento, de venda, tal, tudo mais. num momento completamente diferente de hoje, né? Uhum. Ou seja, não existiam todos esses termos, esses conceitos de Lean Startup, de Design Thinking, né? Sim, não Não tinha uma tinha... cultura voltada para isso. Ainda era, o Não, modelo de investimento era aquele tradicional, né? Era aquele modelo isso, bem entendi. E era realmente exatamente. um ambiente para o que você estava trazendo, até certo ponto, hostil para você. Porque você estava trazendo algo muito novo para o mindset de quem estava ali naquele momento, né? Uhum. Exatamente. Mas aí conseguimos tirar do papel, conseguimos executar, meio fora do time, recebemos investimentos, essa parte foi Aham. boa.
e aí acabamos vendendo a startup em 2008, enfim. Então, hoje, assim, o Startup hoje é o meu principal negócio, né? O que faz legal. o Startup? Posso contar rapidinho aqui? Manda bala, manda bala. Beleza. Startup, então, é um portal de notícias, um portal de conteúdo, e a gente atualiza isso diariamente com muita informação, muito conteúdo de tudo que acontece no ecossistema de startups, não só no Brasil, como no mundo, né? Informações sobre lançamento de startups, sobre aportes de capital, sobre investimento, sobre programas de grandes empresas e como é que as grandes empresas estão cada vez mais próximas desse ambiente de startups, né? Fora isso, nós temos duas áreas de negócios. Uma é a área de educação integrada com a área de eventos, com a área de imersão. Então, o nosso principal propósito hoje, além do conteúdo, além da informação, além da notícia sobre tudo o que acontece no país e no mundo sobre startups, o nosso grande core business hoje, né, em termos de negócios, é a capacitação das grandes empresas. Ou seja, hoje nosso propósito é ajudar as grandes empresas a criar uma cultura e se preparar cada vez mais, não só para relacionar, não só para se conectar, né, mas principalmente para fazer negócio com startups. Existe uma grande diferença na conexão, entre uma conexão que você gera em hubs de inovação, em eventos, etc., até chegar em assinar um cheque e comprar da startup efetivamente. Né? Então, é isso que a gente faz, ajudar as grandes empresas na criação dessa cultura, nessa mudança de mindset, na mudança de processos internos, ou seja, fazer com que ela entenda e aprenda cada vez mais como é que funciona o ecossistema, como é que funciona a startup e como é que é essa integração de fato, né, para que as coisas efetivamente aconteçam, ok? Sim, eu acho muito bacana essa iniciativa, porque é uma linha muito tênue, é muito complexo você lidar, porque quando você vai falar com as grandes players do mercado, existe, entre aspas, uma certa arrogância, né? Eu estou aqui, cheguei até aqui, agora você vem me dizer como é que eu tenho que gerir meu negócio, ou que eu tenho que me... Eu mando no mercado, eu faço acontecer o mercado, né? E você conseguir criar essa linguagem, sabe, Geraldo? Em que você é ouvido, em que você também tem que ficar claro para o big player, para as companhias, grandes companhias, que, cara, eu não quero abrir mão do que você sabe. Pelo contrário, eu quero só tracionar melhor com o que está com o que está vindo de novas tecnologias, enfim. E quando a gente consegue fazer esse match, né, realmente o resultado é muito vigoroso. E não é todo mundo que consegue ter essa linguagem, sabe? A gente nota... principalmente nas empresas tradicionais, que existe uma certa resistência até que você consiga fazê-los enxergar que você não vai abrir mão do que eles têm de conhecimento. Pelo contrário, vai catapultar isso, né? E eu compartilho muito da Startup no meu LinkedIn. Quase toda semana tem alguma matéria que eu bato o olho lá e falo, cara, essa matéria é top com o meu LinkedIn, eu compartilho lá. Porque eu acho muito massa. Eu gosto muito, por exemplo, quando vocês colocam lá, achou que essa semana ia terminar sem investimento? Tá aqui, ó, tá empresa tal, não sei o quê. Tá vendo? Então, é isso aí, bacana. E isso oxigena, entendeu, o ecossistema, porque a gente precisa de informação de qualidade. Hoje a gente tem muita informação e saber da onde tem qualidade e onde não tem é muito difícil para quem está consumindo essa informação, né? Como é que vocês fazem essa curadoria? Eu sei que você tem um time lá que é super enxuto, mas extremamente competente lá na Startup, né? Como é que vocês fazem isso? Sim, veja, assim, a gente adquiriu o Startup, né, como eu te falei, há 5 anos atrás, né? Então a essência do Startup a gente mantém até hoje, né? Ele foi criado por um jornalista fantástico no Brasil, então assim, a essência do Startup, eu diria que a gente conseguiu manter essa tradição, que é o quê? É apoiar o ecossistema, é trabalhar para o mercado, né? Assim, apesar de ser uma empresa privada, né, e a gente precisa dar lucro para sobreviver, a gente apoia muito o mercado, muito as parcerias, as associações, as entidades que representam não só as startups, mas os próprios investidores. Temos uma participação muito forte aí nas organizações de empresas que estão cada vez mais promovendo essa integração com as startups. Então, assim, nosso time é enxuto, como você falou, e tem que ser, né? A gente lê os livros lá, os conceitos da startup enxuta, e tem que continuar sendo assim, mas a gente tem uma capacidade de gerar um conteúdo jornalístico muito forte. A gente é focado na informação. Então, você não vai... dificilmente, raramente, eu diria que se você encontrar, vai ser porque passou por acaso, né, batido, mas assim... Toda a matéria, todo o conteúdo, toda a informação que é colocada no portal, nas redes sociais principalmente, que é o nosso grande
o grande público hoje está nas redes sociais, né? Sim. Ela é focada 100% na notícia, de uma forma clara, objetiva, imparcial, sem pender para um lado, sem pender para o outro, sem jabá do que a gente, como empresa, quer vender, né? Isso é verdade. Como muitos fazem hoje, né? Então, a gente não usa o nosso conteúdo jornalístico para vender nenhum produto do Startup hoje, né? A gente tem uma isenção total, a área de redação, que é comandada lá pela Fernanda, enfim, a gente é totalmente isento, imparcial e está lá para fornecer notícia, informação, de uma forma clara, objetiva e totalmente sem pender para um lado ou para o outro, ok? E aí legal. A gente tem dois caminhos, né? A gente tem um canal de recebimento de informações do mercado inteiro, a gente tem parceria com todas as empresas de inovação, startups, investidores, nos procuram antes até de anunciar os aportes para o mercado, porque eles querem dar uma exclusividade pelo Startup, quer dar uma preferência, porque a gente é o veículo focado nesse assunto, né? Sim. E a gente tem as jornalistas que vão atrás da notícia. Desculpe. A gente tem as jornalistas que vão atrás da notícia, que vão atrás da informação. Exatamente por já existir uma conexão, um relacionamento criado há muito tempo, né? Assim, a gente tem uma abertura, e por ser imparcial, isento, a gente tem uma entrada muito, muito grande nas empresas, né? Quer seja ela uma startup, quer seja ela uma grande empresa ou um grupo de investimentos. Então, isso nos permite ir buscar a informação na fonte, trazer a informação da fonte para que a gente possa cada vez mais colocar isso no mercado, fazer com que essa informação chegue e sirva como instrumento de aprendizado para o mercado, né? Essa é a nossa essência, né? Ou seja, a gente quer que a notícia não seja simplesmente uma notícia, mas que a startup possa usar aquela informação, aquela matéria, como no seu dia a dia de negócio, de forma prática, né? Puxa, não importa se é sobre um investimento, se é sobre uma startup que escalou, enfim, a gente quer que aquela notícia se torne algo prático e para que a startup ou para que o leitor possa utilizar no seu dia a dia do seu negócio. Isso é uma coisa que eu noto bastante quando eu leio os conteúdos da Startup, eu leio pra caramba, entendeu? É justamente esse conceito que vocês têm de compartilhar essa inteligência. A ideia é compartilhar mesmo, entendeu? Não existe esconder, não existem entrelinhas nas matérias que vocês colocam. Elas são muito claras sempre, né? E a ideia é sempre chamando para ação, né? Sempre, na verdade, dando uma inspirada, né? Se tal empresa consegue, a ideia de quem está lendo é se tal empresa conseguiu investimento, tal startup conseguiu, por que a minha não pode? Entendeu? Exato. Então sempre fica eu gosto dessa linguagem que vocês usam, né? De poder fazer assim, de fazer essa pegada. Eu gosto demais. Isso comunga com o que você falou da idoneidade, né? Eu não uso. A gente escreve a matéria pelo conteúdo da matéria para inspirar pessoas e levar informação de qualidade, né? Eu acho que isso é muito bacana. E isso, assim, para você ter uma ideia, assim, a minha participação nesse papel é quase perto de zero, ok? Ou seja, dou total autonomia para a área de redação e acho que tem que ser assim, não pode ter nenhum vínculo publicitário, nenhuma restrição tão forte, né? Obviamente, 99% de tudo que é publicado é feito pela área de redação, como eu falei, liderado pela Fernanda, né, que é editora-chefe, e tem total autonomia aí para desenvolver e para escrever aquilo que realmente elas acham que seja importante para o mercado. Obviamente, a gente tem reuniões de pauta, a gente estabelece a pauta do mês, a pauta do trimestre, a gente tem um calendário até do ano, né, focado nas atividades principais que vão acontecer, mas o dia a dia, obviamente, a gente não tem nenhum dedinho ali para opinar, vai para cá ou vai para lá, porque realmente tem que ser livre, tem que ser aberto e tem que ser transparente, né? Senão não é jornalismo, né? Senão vira uma coisa fechada, né? Senão é jogo de carta marcada e não faz o menor sentido, né? Para isso. Eu acho que o principal desafio é montar um time que conecte com o propósito da instituição. Se você montou o time que se conecta, que entende qual que é o verbo e a linguagem da Startup, sem aqui julgamento de valor, que às vezes, né, tão importante quanto discordar é concordar, né? Então, os dois lados da moeda são importantes, mas eu quero, trabalhando comigo, quem se conecte com esse propósito. Quem não se conecta com isso, ok, procura o seu lugar ao sol, onde ele vai encontrar o seu caminho.
Mas quando você consegue montar isso, se torna diferente, porque se torna um organismo vivo a companhia, né? E ela é literalmente o autogerenciável que se busca tanto, né? Buscar o autogerenciável, muito bacana. E vocês têm hoje como core também levar para as grandes empresas essa conexão com as startups. E você tocou no assunto importante. A distância entre o conhecer e o assinar o cheque é grande muitas vezes. Muito grande. Né? Muito então, grande. assim, saber os caminhos, né, que conduzem a uma... Porque também, vocês não querem só fazer um negócio que seja bom para a startup. Eu quero que seja um negócio que seja bom para os dois. Então, eu tenho que ter clareza da visão de ambos os lados. Como é que vocês procedem nesse sentido? Onde, obviamente, ele é, de certa forma, customizado, né? Não dá para aplicar o mesmo programa num setor de energia e num setor de noveleiro ou no setor de varejo, né? São coisas diferentes. Sim. Claro que existe uma linha mestre que serve para tudo, mas, obviamente, tem uma parte customizada. Então, a gente criou um programa exatamente para customizado e fazer com que não só as áreas de inovação, não só as áreas de tecnologia, mas fazer com que a empresa inteira adquira esse conhecimento, adquira essa cultura, né? Uhum. Deixa eu te dar um dado estatístico aí. Existe um instituto internacional, que é o Gartner, que você deve conhecer, né? Sim. É um dos maiores institutos de pesquisa nessa área de tecnologia do mundo. Ele faz uma pesquisa anualmente. E as últimas 3 pesquisas, os últimos 3 anos, ele faz uma pesquisa com mais de 3.000 CIOs, que são os líderes de tecnologia das grandes empresas, em mais de 15 países, em segmentos completamente diferentes, né? E a principal barreira que impede as grandes empresas de entrar de cabeça no ambiente de transformação digital não é nem a verba, nem o orçamento, nem o CEO, o presidente, não é nem o board, os acionistas, é a questão cultural. Então, dentro de um gráfico do Gartner, durante os últimos 3 anos, mostra claramente que a falta de cultura é o que impede as empresas hoje de cada vez mais estarem no ambiente de transformação digital, de efetivamente entrarem nesse ambiente e se transformarem digitalmente, né? E é exatamente nesse ponto que a gente focou. Por quê? Porque se não existe cultura, não existe mudança de mindset. Se você tem medo, se você desconhece, se você acha que, por ser uma grande empresa, aquele cara que acabou de começar com 3 pessoas não vai te incomodar daqui a 1 ano, ou se você acha que você vai comprá-lo o dia que ele começar a te incomodar, isso mostra a clareza da falta de cultura, de conhecimento, de uma série de coisas, né? Então é aí que a gente focou em trabalhar essa questão e fazer com que cada vez mais, não só as áreas de inovação, mas a empresa inteira esteja preparada e focada nesse ambiente de Open Innovation, que a gente chama de inovação aberta, e disposta a mudar a sua mentalidade. Porque senão realmente a coisa não flui, não se integra, não acontece. Não tem flow, né? Não tem flow. Uhum. E você falou uma coisa importante, né? O aculturar, né, cara? E o quanto dá trabalho aculturar, né? Porque o que é óbvio para um, para o outro não é. Né? Então, você criar essa cultura de abrir essa mente é um desafio, né? Eu diria assim, se é que existe alguma coisa boa nessa crise, né? Assim, principalmente porque não é uma crise financeira, é uma crise de saúde, de doença, que envolve... Sim, é uma outra coisa, né? Pessoas, mas assim, se tem uma coisa que eu posso... Se a gente pode dizer que existe alguma coisa boa, né? A parte boa é essa, ou seja, está forçando com que as pessoas comecem a buscar alternativas, olhar para novas oportunidades, deixar de lado aqueles bloqueios que eles tinham até 30, 60, 90 dias atrás. Então, assim, nós estamos sendo obrigados a entrar no ambiente digital. A partir do momento que você foi colocado dentro de casa, sem poder sair, sem poder ir para o seu ambiente de trabalho, sem poder interagir com as pessoas, você é obrigado a criar alternativas para continuar existindo, para as empresas continuarem existindo. Então, esse é um dos pontos que a gente acredita que vai
ser completamente diferente daqui a algum tempo. A partir do ano que vem, o mundo é a parte principal que o mundo vai enxergar diferente. E é isso que a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos, né? A mudança desse mindset para que realmente as empresas possam enxergar essas oportunidades que as startups estão trazendo, que esse mundo das startups estão trazendo, para que elas possam se desenvolver de forma mais ágil, etc. Legal. Eu fiz uma live que eu comentei que, na minha opinião, a gente está vivendo um momento de darwinismo digital, né? Então, assim, você está construindo isso já há mais tempo, né? Você já está preparando, né, o mercado. Se teve uma coisa de útil nisso, foi que a gente pegou e, pelo menos, eu acredito que a gente deva ter evoluído em TD, em transformação digital, 5 anos em 20 dias. Porque foi goela abaixo, né? O pessoal foi obrigado a se adaptar para poder realmente se incorporar nessa nova realidade. A Ellen fez uma pergunta, eu vou aproveitar aqui, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, faz pergunta nessa caixinha com ponto de interrogação, porque daí a gente não perde a pergunta na barra de rolagem, tá? A Ellen fez uma pergunta com relação a empresas familiares, né? Que ainda tem aquela cultura muito do filho no comando, o pai no comando e tal. Como é que vocês fazem para conseguir abrir esse mindset para esse aculturamento? Principalmente, assim, a gente tem esse programa que eu falei, né? Ele não é só teórico, né? Não é só botar as pessoas numa sala de aula, numa sala virtual agora, né? E ficar enchendo de teorias, conceitos. Existe essa parte para quem não tem esse conhecimento, ele é importante nivelar, mas o mais importante é você ter a troca de experiências com os agentes de inovação, com os próprios inovadores, né? Então, um dos produtos que a gente tem e que a gente está precisando se adaptar, mas daqui a pouco ele volta, né? Que é o Innovation Tour. Então, por exemplo, pegando esse caso de empresas familiares, a gente faz uma imersão dentro das empresas inovadoras, quer seja uma startup, quer seja uma startup que nasceu há 3 anos e já cresceu, já virou uma grande empresa, quer seja uma empresa de tecnologia que se reinventou em função da mudança de mercado. Então, a gente faz imersões levando grupos de empresas, de funcionários ou grupos de pessoas para dentro desse ambiente de inovação para interagir com os fundadores, com os caras que criaram, com os caras que estão fazendo, com as pessoas que estão passando pela mesma situação. Pegando um exemplo do que a gente fez agora no final do ano passado, né? A gente recebeu um grupo. Você conhece o CDL? Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, a gente recebeu um grupo de 22 pessoas do CDL Jovem de Muriaé, no interior de Minas. Os caras, Muriaé, são 11 horas de viagem para São Paulo. O aeroporto mais perto está a cerca de 10 horas de distância. Então, eles vieram de ônibus de Muriaé para São Paulo. Passaram aqui em São Paulo 3 dias. Desses 3 dias, 2 dias ficaram conosco, visitando exatamente, conhecendo e recebendo essa troca de experiência, essa imersão, essa informação. E quem eram esses caras que vieram? Eram exatamente caras que herdaram dos pais e dos avós os negócios tradicionais de família na sua cidade. Herdeiros de negócio. Herdeiros de negócios dos mais diversos tipos. Então, tinha escola, tinha açougue, tinha padaria, tinha supermercados grandes, inclusive, né? Então, assim, dos mais diversos tipos de negócios, a maioria delas focada em varejo, né? Em consumo final, mas que foram herdando, né? De vô para pai e do pai para eles, né? São caras aí na faixa dos 30 anos de idade em média, né? Que vieram para São Paulo, passaram 3 dias aqui, interagindo conosco e o Sebrae tem um papel importante nisso, né? Eles vieram com o apoio do Sebrae local, inclusive, né? Para quê? Para entender como é que eu repenso o meu negócio tradicional, como é que eu mudo o meu modelo de negócio, como é que eu olho diferente para aquilo, porque senão ele vai fechar. Eu não vou conseguir levar aquele negócio que existe há 10, há 20, há 50 anos na minha família daqui para frente. Então, eu diria que a melhor forma de a gente explicar para esses grupos familiares é mostrando o que o mercado está fazendo, né? Então, por exemplo, pega a Luiza Labs, né, que é um case de sucesso nacional, pega outros supermercados digitais que já existem, né? Assim,
E se você olhar agora, nesse momento de mercado, né, nesse momento de pandemia, que virou do dia para a noite, a gente virou de ponta cabeça, né? Assim, Sim. foi instantâneo. Então, pega nesse momento. Quem já tinha o mínimo de preparação está bombando, tá? As vendas estão ascendente total, entendeu? Então, assim, é disso que a gente está falando. Ou seja, você precisa estar... Continuação... inovação é algo contínuo, é algo que você tem que pensar e respirar todos os dias. Para quê? Para que você esteja preparado para uma situação desse tipo, por exemplo, né? Para mudar o seu negócio. E o legal é que assim, é entender que a inovação não é aquela coisa dos grandes gênios, né? Inovação é todo dia, é contínuo, a melhoria contínua, né? E legal Sim. quando você faz a imersão, porque você tira a pessoa da zona da armadura dela, né? Porque quando ela está dentro do ambiente que ela controla, que é o negócio dela, que é o que ela tem de domínio, existe uma resistência a fazer diferente se o que eu fiz até hoje me trouxe até aqui. Mas quando você leva para um ambiente novo, e daí eu, como cara que trabalha o comportamento dos líderes, entendo melhor que ninguém, a euforia é que nem criança com brinquedo novo. Então o cara está completamente aberto a conhecer o que os outros estão fazendo, né? E daí, poxa, faz muito sentido o ganho que você tem. Porque daí a mente desse cara vai borbulhar. Né? Exatamente. Tem coisa que vai fazer sentido, leva para o teu negócio, tem coisa que não faz sentido para o teu, beleza, abre mão. Mas o que importa é ele estar fervendo ali, né? Sim, exatamente. Que é o tema do nosso papo aqui, que você me convidou, né? Que são essas conexões inteligentes, né? Ou seja, essas conexões que a gente faz, e aí nós estamos falando de conectar as startups com investidores, de conectar as startups com as grandes empresas, de conectar empresários do mundo tradicional com os inovadores. Exatamente essas conexões é que te geram o quê? Uma riqueza de informação. Você que conhece o seu negócio, você que sabe o que serve melhor ou não para o seu negócio. O que você precisa é de informação, é de experiência, é de conceitos, é de enxergar para onde o mundo está indo, para onde o mercado está caminhando, né? Você tem modelos de negócios criados pelas startups nos últimos 5 anos que são fantásticos. Puxa, como é que eu posso pegar um pedaço, posso pegar o todo, posso pegar uma parte desse modelo e aplicar no meu negócio tradicional? Como é que eu posso reinventar o meu negócio daqui para frente, baseado nisso que eu acabei de conhecer agora, que, puxa, eu não tinha pensado nisso. E você falou num ponto importante, assim, quanto mais simples, melhor. A ideia tem que ser muito simples, tem que ser de fácil implementação. Se você olhar para o mercado, você quer algo mais simples do que pedir uma comida pelo iFood. Assim, 3 cliques você pede a sua comida na sua casa. A gente faz isso há 30 anos, só que era pelo telefone, era por não sei o quê. Agora é por um clique no WhatsApp. Você quer chamar um táxi, chamar um motorista, um carro, num aplicativo, quer algo mais simples do que isso. Assim. Então, as ideias por trás dos produtos inovadores são muito simples. O que precisa é a gente estar aberto para cada vez mais conseguir enxergar essas oportunidades e como é que eu aplico no meu negócio. Né? É que as pessoas tendem a confundir o simples e o simplório, né? Simples não é simplório. E as grandes sacadas, elas estão no simples atrás do óbvio. Né? E é difícil você olhar para o óbvio. Né? Normalmente o cara quer olhar para o complexo, ele quer olhar para aquilo que é muito difícil de ser resolvido. E foi-se o tempo das dificuldades. Basicamente, tudo de difícil que tinha para ser resolvido já foi. Né? Então você tem pouca coisa. Hoje está no simples mesmo, na velocidade, na agilidade. Porque você quer chegar na pessoa simples. Né? É isso aí, exatamente. A Ellen escreveu aqui, ó, se permitir experimentar o novo. Exatamente isso, né? Assim, a Ellen é feríssima. A gente tem um amigo aí que é o Gustavo Caetano, né, que você deve conhecer, né? Da Sambatec. Né? Da Sambatec. Ele postou um vídeo... Você sabe que, só fazendo adentro, você sabe que o mentor dele está nos assistindo aqui, que é o Rogério Siqueira, o ex-CEO do Beto Carreiro. Ele está assistindo aqui, o Rogério é um dos mentores do Caetano, do Gustavo. Legal, muito bom. Então, ele postou um vídeo essa semana passada, sei lá, assim, tipo, as pessoas pegando uma cueca, literalmente, né? Colocando na cabeça, virando para cá e virou uma máscara. Assim, uma máscara que a gente daqui a pouco vai ser obrigado a usar, né? Quando liberar a quarentena, espero que próximo. Aqui em Santa Catarina já está liberando, é obrigado a usar. Então assim, poxa, assim,
não é todo mundo que tem dinheiro para comprar máscara, não é em qualquer lugar que você encontra máscara. Então, assim, qual é o objetivo desse vídeo, né? Não é mostrar a máscara feita de cueca, mas assim, o quão simples é você pensar diferente, né? O nosso outro amigo João Kepler fala assim, inovar é fazer diferente o que todo mundo faz igual. Então, tipo, basicamente é isso, ou seja, é você estar aberto a criar, a pensar diferente, a tentar mudar a forma como é feita. E se você olhar os aplicativos que estão bombando hoje, que as startups que estão tendo sucesso, basicamente vem desse conceito. Como é que eu entrego? Vem da simplicidade, né? Ou seja, como é que eu entrego um táxi para aquele cara de uma forma diferente, sem ser o telefone, sem ser o sinal na rua lá, né? Enfim, basicamente isso, é tão simples quanto isso, tá? Eu gosto demais. O Gustavo Caetano escreveu um livro sobre Pense Simples, se eu não me engano, né? Sim. E é isso mesmo, eu também concordo. Procurar sempre a visão mais simples possível. Se você consegue enxergar pela ótica do outro a vida, você tem que encontrar o que é óbvio para ele e o simples para ele, né? Então, sempre que a gente procura tentar empurrar a nossa ótica de vida, ok, você vai ter um percentual de pessoas que vão estar contigo, mas você tem um percentual muito maior que não vai estar contigo. Porque as pessoas não enxergam a vida como você enxerga. Exato. Então, quando você consegue se colocar na posição do outro e entender os desafios do próximo, que nas startups a gente trabalha tanto, né? Quais são as dores que nós estamos resolvendo? Né? Sempre a primeira pergunta é, quais são as dores? Você falou de CDL, o presidente do CDL de Balneário Camboriú entrou aí agora, o Wilton, dando um alô também. Obrigado por estar aí com a gente, Wilton. Também é um cara que está procurando o máximo possível implementar inovação em Balneário Camboriú. Eles querem transformar Balneário num centro de inovação no Brasil também, como Floripa, São Paulo, como grandes centros inovadores aí, muito legal. E eu concordo, eu acho que é isso mesmo, a gente pensar simples, mas acima de tudo, né, trilhar caminhos que sejam sustentáveis, né? Sem aquela loucura, porque a gente tem muito daquela loucura do vou criar uma startup, vou ficar milionário com tantos anos, esquece o dinheiro, né? Constrói um caminho sólido, né? Com certeza. Isso, felizmente, passou essa fase de boom aí, né? Porque a gente teve um período, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, onde só se pensava nisso, né? Vou criar uma startup para ser milionário, para virar um Instagram, para vender por 1 bilhão. Não, assim, hoje não. Hoje, o empreendedor que está criando uma startup, ele sabe que ele tem que criar uma empresa. Né? Assim, uma startup é uma empresa, não é um negócio bilionário da noite para o dia. Claro que a gente vê muita coisa acontecendo, mas não é a realidade de todo mundo. Naturalmente chama atenção aquele expoente que estourou, mas você tem um universo de milhares abaixo ali. E você falou algo muito importante, se fala muito dos unicórnios, que é lógico que quem tem um negócio que é ele grande, mas, cara, tem, como é que chama? Boitatá. Tem as empresas, né, que a gente brinca, que são empresas que começaram startup e que hoje vale 100 milhões, 50 milhões. Pô, o cara começou do zero, pô. Uma baita de um negócio, um baita de um trabalho feito, bem executado, e que as pessoas ficam só olhando para o bilhão e elas não olham quanto negócio positivo pode ser feito aqui, nesse meio de campo, né? Sem dúvida. E assim, o mais importante é você construir um negócio, que você falou, sustentável e que seja lucrativo, ok? Ou seja, para mim, a meta do empreendedor é realmente construir um negócio lucrativo e não ter como meta, eu quero virar um unicórnio. Óbvio que você tem que pensar grande, eu vou pensar grande, vou construir, Maravilha, excelente. Só que assim, um passo de cada vez. Você tem que pensar grande, mas tem que agir aqui e agora. E para você sobreviver aqui e agora, você tem que dar lucro. Né? Você pega umas startups gigantescas, né? Tipo, que já viraram unicórnio, já tiveram aportes internacionais. A própria WeWork, né? Assim, se você pegar o WeWork, o modelo da WeWork de coworking neste momento de mercado, assim, ele já era deficitário, ou seja, ele já não dava lucro. Então, com a crise, ele tende a piorar. Então, não basta você ter investidores, não basta você ser um unicórnio. Isso não garante a sobrevivência de nenhuma startup. Você tem que ser rentável. Para você sobreviver, você tem que ser rentável, você tem que ter fluxo de caixa positivo, você tem que ter reserva de caixa para momentos de crise, porque você vai ter. Ok? Ou seja, a gente que é um pouco mais empreendedor há um pouco mais tempo, né, já passou por várias crises, né? A última foi em 2008, ok? Que foi tão terrível quanto essa na parte financeira, né? As bolsas despencaram,
os investidores que tinham dinheiro nas bolsas perderam milhões e milhões de reais, para não dizer de dólares. E qual a importância disso? A importância é que eles injetam capital nas startups. Assim, não é das startups que eles tiram a rentabilidade, é dos negócios financeiros, dos negócios na bolsa, dos negócios próprios. Até porque investidor de startup sabe que é um investimento de médio e longo prazo. De risco, se você tiver que pegar teu dinheiro rápido, não é por aí o caminho. Exatamente. Então, assim, o objetivo da startup é criar uma empresa rentável, sustentável e que dê lucro a curto, médio e longo prazo. Ou seja, não dá para viver de dinheiro de investidor, não dá para viver pensando que eu vou virar um unicórnio, vou receber um aporte. Isso não é suficiente para garantir a sua vida como empreendedor ou como empresa. Então, é importante que o cara, quando vai montar uma startup, ele enxergue essas dificuldades, que é a mesma de qualquer tipo de empresário, em qualquer setor. A única coisa que muda é o segmento. No lugar de ser um negócio tradicional, é um segmento do setor de tecnologia, de software, etc. Isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Qual que é a diferença de uma nova empresa com uma startup? Cara, o nome, a cultura e o local onde ela está inserida, entendeu? Que é normalmente as startups, a grande massa delas tem por trás a tecnologia para poder gerar escala numa velocidade. Mas, a grosso modo, entendeu? Você montar um bom plano de negócio, ser leal àquilo que você acredita. Ou, se fala muito na startup, errar rápido, corrigir rápido. Mas, pô, isso na empresa tradicional também tem que ser. É uma questão de sobrevivência. Você vai ficar errando e continuando? Não faz sentido. Né? Então, eu percebo muito. O que mais me apaixona dentro das startups é a cultura dela. A forma como se constrói a cultura, porque apesar da gente falar do modelo cultural de startup, cada startup tem a sua. Né? Seguindo algumas convergências, mas cada startup tem a sua. E eu gosto muito deles já serem preparados para o conceito de mentoria. Eles já vêm sedentos por esse conhecimento, enquanto que na indústria tradicional, no comércio tradicional, ainda tem um pouquinho do desafio, porque se olha muito a figura do consultor ainda, entende? Não como a figura do mentor. E isso talvez seja um dos grandes segredos da rápido crescimento de startups. Porque eles estão sedentos por conhecimento do Geraldo, que já errou, que já passou por aqui. Se eu falar, Geraldo, vou fazer assim. Não, já não faz porque não vai dar certo. Eu já errei isso aí. Não cometa esse erro. Então, eu percebo que assim, esse mix todo também forma isso. E hoje o nosso investidor também é um investidor que já olha com outro olhar. Né? O último livro do Kepler que eu tenho é o Smart Money, que eu peguei. Não é o último que ele escreveu, mas é o último que eu tenho. E ele tem uma lista lá, gigante, que ele homenageia. Inclusive está lá você, está lá o Godoy como investidores anjo no Brasil. Cara, tem muita gente investindo. Né? Agora, nesse momento, existem investidores querendo investir em startups. Né? Agora, sim, encontrar o fit, porque também o investidor não é o dinheiro. Né? O investidor é você realmente encontrar o cara que tem aderência com a minha startup, que vai conseguir no Smart Money, né, me auxiliar. Então eu vejo que isso também é uma coisa que vocês ajudam muito aí na Startup. Vocês ajudam a achar esse fit entre a startup e o investidor, né? Sim, porque como a gente conhece, essa acho que é a grande vantagem, né? Porque como a gente navegou nos três lados, né? Nas três pontas, né? A gente navegou no ambiente, a gente navega no ambiente de startups, né? Já tivemos a nossa startup. Entendemos como é que pensa, como é que age, independente da época, a cabeça é a mesma, né? Aquela cabeça que você acabou de citar aí. É o cara que se acha invencível, que vai mudar o mundo e que se mergulha de cabeça e que vai acelerar e vai fazer dar certo, né? Tem um relacionamento excelente com grupos de investidores no Brasil. E nos últimos 3, 4 anos, entrando dentro das grandes corporações. Então, assim, a minha experiência profissional é do mercado corporativo. Então, eu já vivi lá no começo de carreira no ambiente corporativo. Eu sei como é que pensa, como é que age, como é que são os guidelines, os compliance. Então, pela facilidade de conseguir conviver nesses três mundos diferentes, a gente sabe exatamente como é que eles pensam, como é que eles agem e quais são os desafios que cada um tem. Então, na hora de você integrar isso e conectar, isso se torna mais fácil. Porque você tem o conhecimento, você sabe exatamente onde é que estão as dores de cada um deles e onde é que você tem que ajudar para que essa conexão efetivamente aconteça, entendeu? E para que realmente a gente possa fazer com que cada vez mais esses negócios aconteçam. Você me perguntou das grandes empresas, né? Por exemplo,
Na nossa visão aqui, assim, por mais que o ambiente de investimento tenha acelerado nos últimos anos, investidores anjos crescentes, os venture capitals cada vez mais integrados com os anjos e aportando cada vez mais, investimentos internacionais que começaram a chegar ano passado no Brasil de uma forma absurdamente grande. Então, assim, não estava faltando dinheiro no Brasil para startup. Mas, então, por mais que isso exista, né, na nossa visão, o que vai fazer o ecossistema de startups brasileiro decolar efetivamente e ser reconhecido a nível internacional são as grandes empresas. Por quê? Porque, de novo, mais do que dinheiro do investidor, você precisa ter cliente. E os clientes, para quem vende B2B, etc., né, assim, para startups que têm produtos para as empresas, para resolver problemas das empresas, né, que eu diria que hoje é o grande foco das startups, né, aquela startup que está criando um produto que não seja para resolver um problema, uma dor, já está começando de uma forma, não vou dizer errada, Já está né, errado. de uma forma muito mais difícil de dar certo, né? Então, quando a gente fala do ambiente de grandes empresas, do ambiente corporativo, quanto mais as grandes empresas comprarem das startups, mais elas vão ser autossustentáveis, menos elas vão precisar de dinheiro de investimentos, de investidores, ok? Mais elas vão se provar o seu modelo. Então, quando ela for buscar investimento, ela já vai estar num patamar muito mais alto, muito mais avançado, não só de financeiro, né, de clientes, mas de maturidade, né? Porque o empreendedor Sem dúvida. ganha essa maturidade. Então, Sim, você negociar com Big Player te leva uma maturidade muito, muito maior, né? exatamente. Então, na nossa visão, assim, para que efetivamente o ecossistema de startup decole, saia de um estágio atual e passe para um estágio muito mais maduro, muito mais sustentável, muito mais reconhecido internacionalmente, né, etc., é preciso que as grandes empresas estejam cada vez mais, não só próximas, mas fazendo negócios, comprando produtos, testando produtos, usando os produtos das startups. Esse é o nosso sonho de consumo, é isso que a gente vem plantando no Brasil há 6 anos já. Isso não começou agora, não. A gente vem falando sobre isso em palestras no Brasil inteiro faz, no mínimo, 7 anos esse ano. Desde 2013, né? Então, assim, é um processo, não é rápido, né? Eu diria que nos últimos 3 anos isso acelerou, mas ainda falta muita coisa para se fazer, ok? É isso que a gente vem ajudando aí, dando a nossa contribuição. Né? Eu tenho percebido muito, porque como a gente também tem cliente que vai da startup até a grande indústria, entendeu? A gente tem percebido essa penetração sutil, como você falou, ainda é sutil, mas ela começou a acontecer, né? Essa conversa entre essa inovação, porque até pouco tempo atrás a inovação era um moleque de 25 anos de idade numa sala trancada lá da empresa. Agora, talvez esse moleque de 25 esteja salvando a empresa nesse momento de desafio. Né? Pode ser. Então, estão enxergando de forma diferente. Eu tenho percebido muitas indústrias tradicionais que, em aspectos pontuais, estão se relacionando com startups. Entendeu? Tem algumas, inclusive, que se especializaram em negociar com grandes empresas, né? Como a Mercos em Joinville, que o foco deles é justamente ordenar todo o CRM de vendas da equipe comercial de representantes. Então, quer dizer, precisa ter representante, tem que ser uma empresa grande. Então, eu me especializei. Tem algumas que tenham procurado isso. A própria Conta Azul tem criado a plataforma dando mais robustez para poder integrar com empresas de maior porte, não só o pequeno. Então, também, aquilo que você falou, a maturidade do empreendedor, ela evolui muito rápido, né? E isso é legal, porque é uma biblioteca, né? Nós, como empreendedores, como líderes, a gente vai formando uma biblioteca de informação no nosso mindset, né? E quanto maior for minha biblioteca, mais versatilidade eu tenho para navegar em qualquer oceano. E faz muito sentido. A Ellen colocou aqui, conexões poderosas, resultados poderosos. É isso aí. A Ellen é head de pessoas de uma indústria grande de Joinville, da região de Joinville, ali de plásticos. Muito bacana. Legal. É super top mesmo. Muito bacana. E como é que você enxerga o futuro? Né? A gente falou do que estamos semeando, né? O que você enxerga para o futuro aí? Pós-Covid, pós isso tudo, as pessoas mais digitais? Como é que você enxerga essa relação? Pergunta difícil, hein, Gia? Tua opinião, pô. Não, pergunta bem difícil, mas bem pertinente, né? Assim, veja,
É complexo, né? A gente está vivendo algo que a gente nunca viveu, né? A gente não tem experiência nenhuma com esse tipo de situação. A gente não tem guerra, não tem terremoto, não tem furacão, Uhum. né? Assim, a gente não vê pessoas mortas sendo enterradas aos montes, como em outros países já passaram por isso, já tiveram essa experiência. Então, essa é a parte diferente. É isso que incomoda um pouco a gente, né? Por mais experiente que a gente seja, Sim. por mais tempo de carreira, de profissional, de empreendedor, etc., é o que mais nos incomoda, porque a gente nunca passou por isso, né? Então, a dificuldade de lidar com isso é muito grande, porque, obviamente, é algo que o ser humano, primeiro que ele não se acostuma, né? E a gente que nunca viveu fica mais crítico Sim. ainda. Então, acho que Sim. assim, a gente tem que ter a tranquilidade de que isso vai passar, é uma fase e vai passar. Eu diria que tudo que a gente fez até agora, eu sou completamente leigo, né? Quem sou eu para dizer se está Aham. certo ou errado, né? Obviamente não sou dono da verdade, mas é assim, desde o momento zero dessa questão, né? Antes mesmo da gente entrar em quarentena, eu procurei me informar, procurei pesquisar, procurei entender tudo o que estava acontecendo, porque assim, você como ser humano ou como gestor, você tem que tomar decisões nesse momento, né? Ou seja, é algo que está vindo, você está vindo lá o tsunami a quilômetros de distância, então você tem que tomar uma decisão. Se você fica parado, se você corre, se você sobe na árvore, alguma coisa você vai ter que fazer e vai ter que Perfeito. decidir. Então, assim, e aí eu ouvi uma frase essa semana que é bastante pertinente, né? Ou seja, a capacidade do administrador, né? Assim, o futuro vai depender do quê? Da capacidade de você acertar as suas previsões e as suas decisões que você está tomando hoje. Independente se for na área técnica, na área jurídica, na área trabalhista, na área de saúde, ou seja, a decisão que você tomar hoje. Mandaram ficar em casa. Se eu decidir sair, a decisão é minha. Então, assim, então, quer seja na parte pessoal, quer seja na parte profissional, essa capacidade de prever o que vai acontecer e tomar a decisão certa é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte, só para fechar a frase, né? Então, até agora, baseado nas pesquisas todas que eu fiz, a gente fez tudo absolutamente certo, né? Assim, por mais doído que seja a economia, por mais gente que esteja sem dinheiro, por mais crítico que a parte econômica esteja, afetando milhões de pessoas, né? A gente tinha que fazer aquilo, ok? Tinha que fechar. Fechou, a gente fechou certo. Hoje faz 30 dias que eu estou em quarentena, né? Imagino que você também. Eu também. Não sei. Então, 30 dias hoje. Eu já sei né? como o meu cachorro se sente, né? Trancado em casa querendo passear. Exatamente. Então, assim, então eu diria o seguinte, e agora começa a abrir um pouco essa válvula de escape e nós vamos caminhar para uma abertura gradual. Então, assim, quando você desconhece aquilo que você está enfrentando, nenhuma decisão é errada. Você não pode dizer, puta, o cara errou a decisão. Se você desconhece, se é novo aquilo para você, a decisão foi tomada baseado em dados, em fatos, em estatísticas, em relatórios. Então, assim, não dá para dizer a decisão foi errada. Porque, assim, se eu olhar para trás hoje, na minha carreira como empreendedor e como investidor, inclusive, né, eu vou dizer, fácil, puta, né? Fica muito fácil. Você olhar para trás e olhar e dizer, puta, eu errei ali, não devia ter feito aquilo, devia ter decidido. Não é assim, né? A decisão você toma baseada no que você tem de informação naquele momento. Então, eu acho que tudo que a gente fez está certo. Eu acho que agora a gente abre um pouco essa válvula e nós temos que voltar a trabalhar. A economia tem que voltar a girar, não dá mais para ficar em casa. Maio está aí, chegou, acabou, não dá mais. Então, com os devidos cuidados, nos devidos locais, enfim, com os devidos dados estatísticos para você avaliar, temos que abrir e voltar a trabalhar. Então, tirando essa parte, vamos à parte que você me perguntou. Como é que eu vejo daqui para frente? Difícil, só que assim, aí eu tenho que ser realista, né? Tenho que me basear na minha experiência, no que eu conheço, no que eu enxergo. Claro, então, assim, claro. Primeiro, o mundo nunca mais vai ser igual como antes. Ponto. Não tem discussão. É assim, as pessoas, por mais que a economia volte a girar, por mais que os negócios, comércio se abra, por mais que as empresas voltem a operar normalmente, existe um fator psicológico que é o medo, né? Ou seja,
o medo vai continuar na cabeça das pessoas. Por quê? Ele vai ficar Porque latente, né? ele vai ficar ali. Então, assim, você vai pensar 2 vezes antes de comprar uma passagem para vir para São Paulo, num evento ou fazer uma palestra. Então, assim, você vai preferir, de repente, fazer uma palestra da sua casa, onde você está agora, ou assistir a um evento de onde você está agora, do que pegar um avião e vir para São Paulo, do que pegar um avião e ir para Nova York, lá no NRF em janeiro. Quem é que vai para aquela feira de janeiro? São mais de 500 brasileiros anualmente estavam lá. Será que esses caras vão? A empresa vai continuar tendo dinheiro, a passagem vai ser comprada. Agora, sim, será que eu vou me permitir ir para lá ou será que eu vou preferir estar aqui no local mais seguro? Então, esse é um fato que a gente tem que passar, esperar os próximos capítulos. 9 meses. Eu Né? Eu diria que a gente só vai descobrir isso em janeiro do ano que vem, sendo bem realista com você. Não consigo ver essa movimentação antes do final do ano. Tipo, a partir de outubro, eu acho que a nossa vida começa a voltar ao normal em termos eu vou voltar a frequentar os bares, os teatros, os cinemas, os grandes eventos, as viagens. Então, eu não acho que antes de outubro as pessoas conseguem psicologicamente, estou falando do brasileiro, né, em si, mudar e voltar a ser o que era de uma forma assim irracional, né? Porque o aspecto gente, família, pessoas, filhos, parentes, isso foi muito forte, né? Foi algo forte. muito forte que a gente nunca tinha passado. Acho que esse é o fato novo. A nossa geração nunca tinha estado frente a frente com a morte, né? É a primeira vez que isso aconteceu. Então, para nós aqui é um choque. Exatamente. E como a gente tem uma relação muito grande, né, com outras pessoas, outros mercados, então, assim, por exemplo, se você pegar 11 de setembro de 2001, né, assim, o americano sentiu isso na pele, ele sente isso dentro do coração. Então, assim, então, basicamente, é a mesma dor que ele sentiu, a gente está sentindo hoje nas menores proporções, né, de acordo com cada fato, mas, assim, a gente entende o que esse cara sentiu. Né? Eu tinha amigos lá fora que viravam para mim 20, 30 dias depois do 11 de setembro e assim, a gente tentava, e aí, vamos lá, vamos falar de negócios. Ele virava para mim e falava, cara, vai para casa, daqui a um mês a gente fala. Eu não quero falar sobre isso agora. Isso depois de 30 dias do fato, né? E o cara não precisava nem morar em Nova York, ele morava em São Francisco. Então, assim, nós estamos falando de um fator psicológico que vai interferir na nossa rotina nos próximos meses. Então, eu enxergo que a gente deve voltar a retomar alguma coisa nova, definitiva, normal, lá para setembro, outubro. Então, eu diria que a partir daí a gente volta numa curva não tão... Num flow, né? Volta a ter um flow. Isso, exato. Até porque... É o que ele colocou, um novo normal, né? Um novo normal. O que estão chamando de novo normal. Então, essa é a minha perspectiva. Em termos de negócios, eu acho que, assim, de novo, quem está conseguindo fazer uma gestão de crise eficiente, quem está conseguindo focar no seu caixa, no seu fluxo de caixa, na sua reserva de caixa, ou seja, quem está conseguindo preservar caixa, vai continuar vivo para voltar em 2021 a começar de novo. O ano está perdido, né? Economicamente, financeiramente, o ano está perdido, né? Não, quem terminar empatado o ano, dê graças a Deus, né? Exatamente. Empatou. Então, assim, eu acho que o fundamental é preservar a caixa. Não tem outra coisa a fazer nesse momento nas empresas. Assim, é triste, é doído, tem que cortar, tem que deixar os projetos de lado, tem que mexer com pessoas, que é a parte mais crítica, né? Assim, eu faço isso há mais de 20 anos e ainda é muito sofrido. Tipo assim, a parte mais crítica que a gente sente é ter que, a hora que você chega ali, você vai passando, chegou, não tem o que fazer, tem que mexer nas pessoas e tal. Então, mas se tiver que fazer, tem que fazer. Por quê? Porque não adianta manter as pessoas hoje, daqui 3 meses, ter que cortar todo mundo porque a empresa fechou. Então, sim, são decisões que você tem que tomar. Então, eu acho que, assim, eu diria que o brasileiro, ele tem um talento nato, ele é completamente diferente do resto do mundo, na minha visão. Ele tem uma capacidade de resiliência fantástica, né? Assim, se você pegar as crises, a legislação, a mudança de moeda, a inflação... Nós somos expertos em crise, né? Se você pegar assim, os últimos 30 anos, para quem é mais velho que nem eu, né? Assim, nós somos jovens há mais tempo. Isso. Não somos velhos. Então, assim,
A gente tem uma capacidade de resiliência gigantesca, gigantesca. A gente tem uma capacidade de obediência, assim, de uma forma assim. A gente não tem cultura oriental. E a hora que o governo falou, vai para casa e não frequenta a praia, eu moro na praia, cara, não sei se você sabe, né? Eu moro aqui no litoral de São Paulo. Eu moro na praia também, eu moro em Floripa, pô. Então, assim, as praias estão vazias desde o primeiro dia que foi proibido pisar na areia, né? É incrível essa capacidade de adaptação do brasileiro. Claro que tem as suas exceções, tem Sim, cidades, mas é pontual, é pontual. mas é muito pontual. A gente consegue citar 3, 4 que são diferentes, que não seguem, né? Mas assim, a gente tem uma capacidade de adaptação gigantesca, gigantesca. É fato, então, é fato. É incrível. E aí, com isso, a gente tem uma capacidade de recuperação extraordinária, né? Se você pegar os últimos 20 anos, né? Assim, se você olhar o país há 3 anos atrás, a gente estava no fundo do poço, né? Em economia, em todos os sentidos. E a gente vem numa recuperação absurdamente grande nos últimos 2 anos, que estava aceleradíssima, né? Sim. O ano começou até fevereiro numa velocidade absurda. Sim. O ano passado a gente cresceu 200%, esse ano previa crescer muito mais. Então, assim, a gente não parou, está acelerado desde que virou o ano. Então, assim, a expectativa era gigantesca. Então, baseado nisso, baseado na capacidade de resiliência do brasileiro, na capacidade de adaptação a mudanças que a gente tem de uma forma incrível, e na capacidade de recuperação, já provado pela história, né? Assim, eu diria que a gente deve voltar muito antes do que muito país por aí, né? Então, eu diria Concordo. que nós estamos em abril, eu diria que sim. De novo, né? Não tenho bola de cristal, mas eu diria que, assim, conhecendo a capacidade de recuperação do brasileiro, e por não faltar apoio, por não faltar a mentoria que você citou, por não faltar de dinheiro de investidores. Hoje a gente tá acompanhando grupos aí de investidores que a gente participa de uma forma muito forte. A Startupi também está noticiando isso, né? Assim, são poucos investimentos que foram cortados nesse momento. Os investidores continuam assinando cheque. Claro que eles podem diminuir, não vai ser aquele cheque que ele assina antes, mas os investidores continuam ativos e continuam. Os parâmetros mudaram, startups. mas eles continuam em movimento. Continua em movimento. Então, assim, a gente não está estagnado. Então, baseado em tudo isso, em tudo que a gente está vendo de mercado, nessa relação, as grandes empresas, elas vão voltar dessa crise muito mais querendo investir em inovação, querendo buscar startups do que há 4 meses atrás. Sim. Okay? Elas já estão fazendo isso hoje. A gente já está recebendo aqui, a gente já está ajudando as empresas hoje, né? Assim, esses últimos 30 dias, a quantidade de solicitações que a gente recebeu, de coisas que estavam ali paradas, né, em cima do muro, foram enormes. Então para a gente conversar deu trabalho, porque você estava em call em cima de call, né? Sim, a gente não tá parando aí, foram 30 dias bastante. Então, assim, eu diria que em abril do ano que vem, eu diria que a gente começa a retomar o crescimento que a gente estava imaginando para 2020. Eu acho que vai ser rápido, eu não acho que vai passar disso. Eu tenho bastante... sou bastante otimista em relação a isso. E, de novo, não é um otimismo exagerado, é um otimismo conversando com pessoas, conversando com startups, conversando com empresas, conversando com investidores. Então, assim, em todos esses 3 pilares aqui, né, que formam o ecossistema, na nossa opinião, assim, a startup que sobreviver, esse cara vai vir muito mais maduro. Por quê? Porque esse cara nunca passou por uma crise. Imagine que essa startup que foi criada depois de 2010, ok? Que são poucas, né? Que a maioria foi criada há 5 anos e não há 10 anos. Então são poucas startups. Esse cara nunca passou por uma crise, nem financeira. Fato. Então assim, ele vai voltar muito mais forte, muito mais maduro, muito mais resiliente. O investidor vai estar lá. Vai estar lá e vai estar esperando esse cara voltar, porque ele vai querer esse empreendedor que conseguiu sobreviver, porque é esse cara que vai decolar. Esse cara que vai dar certo. A economia no que vem muito quente, né? E as empresas já estão fazendo isso agora. Elas não estão nem esperando o ano que vem. Elas já estão atrás das inovações,
dos inovadores, né? Show, cara, show. E aí que essas conexões é que fazem toda a diferença. Show. E é o que a gente vem plantando faz, aí como... Faz decolar. Meu irmão, tá acabando o nosso tempo, 40 segundos aqui. O papo, quando é bom, voa. Muito obrigado por estar com a gente, Geraldo. Privilégio sempre estar contigo. Antes que esqueça, quem chegou agora, a gente salva na curadoria do YouTube, Oliscorp Instituto, vai estar a live salva lá. Todas estão lá. A gente faz o podcast também, então entra como Oliscast, vai virar podcast no Spotify. Fica tranquilo, quem chegou aqui no finalzinho, não pôde pegar tudo, tem lá na curadoria e vai estar com a gente também. Obrigado do fundo do coração, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Jean. Obrigado pelo convite. Aí, desculpa não ter podido participar antes. Realmente o mês foi muito intenso, né? Te agradeço muito. E, cara, estamos à disposição. Startup está à disposição aí para apoiar esse ecossistema e vamos embora. Siga Startup, siga Geraldo Santos, Oliscorp Instituto, Jean, tamo junto, tá acabando aqui, vai cair. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Obrigado.